Eu já mostrei um cara que fingiu jogar Mario sem enxergar, um cheater de Guitar Hero que quase roubou $2.500, um cara no Yoshi Island que fingia jogar ao vivo, enquanto na verdade só tava rodando um vídeo, e o cara que cheatou em um evento de caridade. Se você juntar esses quatro, você cria o Hero Moon, um brasileiro que acabou de ser banido no speedrun.com. Na semana passada, esse cara tava participando de um torneio online de Super Mario World. Lá também tinha participantes fora do Brasil, e com um prêmio de $1.000 pro primeiro colocado. O torneio era de 11 Exit Glitchless, que basicamente é zerar o jogo pelo caminho da estrela, mas sem usar alguns glitches muito pesados como a Cloud. Só que o Hero Moon tava se destacando muito. Em 6 meses o cara saiu de um speedrunner que jogava o jogo bem mal pra um cara que pegava tempos absurdos. Então, por exemplo, nessas 4 partidas que o Hero participou, vamos ver como seu oponente jogou, o Def. Na primeira partida ele faz em 10:44, na segunda ele sem querer tomar hit do Boo. Isso faz ele perder muito tempo porque ele precisa voltar uma fase pra pegar a pena de novo. Nisso ele termina com 11:9. Na próxima partida ele erra a porta, toma hit no mesmo lugar e acaba passando direto aqui. Dá aquela de saltar, do canguru. Pepino é do Kazenga esse. E termina com 11:19. Só que na quarta partida ele joga bem de novo e pega um 10:43. Tá, mas e como foi o tempo do Hero Moon nessas 4? Todas foram 10:40. E não só essas. De 15 partidas, 13 foram por volta disso. Uma delas sendo 10:39. Pra você ter uma ideia do quão absurdo é isso, essa categoria no speedrun.com tem mais de 1.300 participantes e o recorde mundial é de 10 minutos e 36 segundos. Só que não foi a partir desse momento que começaram a achar esse cara suspeito. Na verdade foi desde março. O Wilson Caneta é o criador de uma versão modificada do Mario Bros 3. E ele também é o único moderador das speedruns desse jogo. Então se você fazer uma speedrun disso e mandar no speedrun.com, esse cara que vai verificar se a sua run foi legítima ou não. Mas então, esse jogo é focado em ser difícil. Quem treina isso geralmente joga rápido, mas acaba morrendo algumas vezes no caminho. Só que o Hero Moon era o contrário. Ele era lento em todas as fases do jogo e quase não morria. Além disso, a primeira run dele foi de mais de 1h30, só que a próxima já foi menos de 30 minutos. Isso fez o Wilson suspeitar que o Hero estava usando um replay de um Tais. Até porque tem um jeito muito fácil de fazer isso. Vamos supor que tem esse pulo, só que eu sou muito ruim e não consigo fazer ele. Então ao invés de jogar normal, eu venho aqui e começo a gravar um Tais. E antes de fazer esse pulo, eu vou criar um save. Agora eu posso ficar voltando nesse save pra ficar tentando o pulo quantas vezes eu quiser. Só que eu sou muito ruim e isso não tá sendo suficiente. Então além disso, eu também vou diminuir a velocidade do jogo. E agora eu finalmente consigo passar. Daí eu vou aqui, paro de gravar o Tais e volto a velocidade do jogo ao normal. Isso que eu fiz vai criar um arquivo. E se eu vir aqui e abrir ele, ele vai mostrar o replay como se eu tivesse passado de primeira. Então Tais se resume em um gameplay que é gerado com o uso de ferramentas. Lembrando que Tais em si não é o problema. O problema é você usar um Tais e fingir que tá jogando ao vivo. Mas enfim, outro ponto que leva a suspeita é que o jogo do Hero sempre pausa antes de começar uma run. Isso provavelmente acontecia porque o jogo também pausa quando você para pra abrir o replay de um Tais. Só que até o momento tudo ainda era especulação. No dia 7 de março, o Wilson reporta isso para um moderador de Super Mario World. Só que o cara só lê a mensagem no dia 22. Esse moderador percebeu algo estranho em outro torneio que o Hero Moon participou. Nas partidas de torneio, geralmente os dois ficam prontos para começar o jogo e depois uma pessoa faz uma contagem para os dois começarem ao mesmo tempo. E no Mario World, geralmente ficam esperando na tela de escolher o player. Mas o Hero ficava numa tela anterior, então ele tinha que dar 2 cliques para começar o jogo. Além disso, ele ficava esperando a contagem com o jogo congelado. Dá para perceber isso porque a animação da seta do jogo não fica piscando. E supondo que ele usou um Tais, isso faz muito sentido, porque a única forma de parar o replay de um Tais é pausando o emulador inteiro. Então, por exemplo, ele pode ter começado o replay, depois clicou em uma aba aleatória para congelar o jogo, e depois da contagem, era só clicar de volta no emulador para o jogo voltar a rodar. Só que 3 meses depois, com tudo isso aí rolando, um pessoal BR do Super Mario World criou um documento de 7 páginas falando tudo que achou de suspeito no Hero Moon. Uma delas é o seguinte: existe um recurso no emulador que mostra quais botões você está apertando, é o Input Display. Então eu clico B para pular e aparece aqui em cima. Por padrão, a cor disso é branca quando você está jogando normal e cinza quando você roda um Tais. Nas speedruns antigas do Hero Moon, o Input Display é cinza. Você até pode mudar as cores padrões, então dá pra pensar que ele deixou cinza porque gostou da cor. Só que isso perde sentido quando você vê o histórico de runs dele. 15 de agosto do ano passado, ele fez uma run de Mario Bros 3 com display cinza. Daí no dia 22, ele participa de um torneio de Mario Bros 3 e aqui o display tá branco. E no dia 24, ele aparece de novo com display cinza. Daí ou você pensa que ele ficou realmente muito indeciso em qual cor escolher, ou essas duas runs foram um Tais e aqui ele jogou normal por ser um torneio ao vivo. Mas com o tempo, todas as runs começaram a ter um Input Display branco. Só que também dá pra perceber que ele mudou um pouco o lugar que o Input Display aparece. Agora fica meio que do lado dos FPS, e antigamente ficava mais embaixo. Pra você conseguir mudar a posição do Input Display, você precisa vir nessa opção do Bizhawk. E nessa mesma janela você consegue mudar as cores do Input Display. Então dá pra pensar que ele foi mexer no layout, nisso ele reparou as cores e deixou os dois brancos. Outro ponto importante é que você acaba salvando o jogo no caminho enquanto faz um speedrun de 11 exits. Daí quando você reinicia, você vai ter um save com 7 saídas. Conseguiram achar partidas do Hero que não tinha nenhum save depois de reiniciar
iniciar o jogo, ao contrário dos outros participantes. Outro ponto importante é que o Hiro não fazia live e sempre falava que treinava offline. O máximo que ele fazia era algumas lives de treino 1 hora antes de partidas do torneio. Nisso ele quase sempre batia o seu recorde. Nessas lives o jogo também congelava antes de começar a run. Agora vamos finalmente analisar as partidas do último torneio que o Hiro participou. Aquela que eu disse no começo que tem um prêmio de $1000 pro primeiro colocado. Algumas partidas que o Hiro participou foram melhor de 3. E quando ele chegava na segunda partida, ao invés de ficar esperando para começar na seleção de player, ele deletava o save e ficava em cima do botão End. Se você clicar nesse End, a tela fica preta e volta para a opção anterior. E justamente era isso que ele usava. Quando a partida estava quase começando, ele clicava no End e aproveitava que a tela fica preta para supostamente carregar o replay de um Taz. Essa suspeita acaba sendo forte porque ele demora muito para resetar o jogo. Isso é estranho porque para resetar o jogo é só fazer isso. E se você quiser ser mais rápido, você consegue colocar o reset no botão. Mas aqui ele passa 10 segundos para resetar o jogo. E aqui dá pra ver que o jogo pausa porque até a música para de tocar. E agora também tem um ponto que é muito esquisito. O timer que marca o tempo da sua run é o próprio runner que precisa ativar. Até tem como deixar automático em alguns jogos, mas esse não é o caso. Daí no Mario World, eles começam a contar o tempo assim que você ganha movimento do Mario, que é aqui na intro. Mas se você clicar no Player 1 e iniciar o timer com um atraso de 2.2 segundos, o timer vai começar no tempo certo. Então pro timer ser preciso, o runner sempre tem o costume de começar a run e ligar o timer ao mesmo tempo. Só que o Hiro foi diferente. Aqui ele começa o timer, move o menu pra baixo, sobe de novo e só depois começa o jogo. Então ele tem um atraso de mais de 1 segundo pra começar em algo que todo mundo clica ao mesmo tempo. E novamente, se ele estiver usando o Taz, sincronizar o timer vai ser bem mais difícil, porque como ele não vai estar controlando o jogo, você vai ter que reagir ao replay para começar o timer certo. Provavelmente ele deve ter esquecido que esse replay descia antes de começar a run. E além disso tudo, a forma que ele jogava também não era muito normal. Na terceira fase do jogo, tem como você salvar tempo fazendo um pulo no casco aqui. Se você fizer certo, o Mario não perde tempo caindo na água. E isso é um bagulho bem complicado de fazer. Nas primeiras 6 partidas do Hiro, ele não fez nenhuma vez. Só que nas próximas 7, ele de repente consegue acertar 6. Ele faz esse pulo segurando para a esquerda por mais tempo que o normal. Isso deixa o trick mais difícil e mais lento. Então não tem nenhuma lógica ele fazer o pulo assim. No primeiro castelo, tem como você passar por debaixo dessa bola de fogo. É uma estratégia bem difícil e salva só 0.2 segundos. Só que se você errar, você morre e tem que voltar pro começo da fase. Das 15 partidas, o Hiro consegue fazer isso 12 vezes. E vamos comparar ele com outros participantes do torneio. O primeiro colocado no speedrun.com dessa categoria, o terceiro, o quarto e o 41º fizeram isso nenhuma vez no torneio. O nono colocado fez 2 vezes em 8 partidas e o 27º fez 1 vez em 15. E isso é lógico, não faz sentido você arriscar a partida inteira em 0.2 segundos. Nessa fase também tem uma forma muito mais difícil de pegar essa capa, que é 0.4 segundos mais rápida. O Hiro acertou isso 11 vezes das 15 partidas. E em 2 vezes que ele errou, ele fez a mesma coisa, só que na próxima tartaruga. Comparando com o mesmo pessoal que eu falei antes, só um que fez, e só foi uma vez. E aqui também tem uma parte bem absurda, que é atravessar essa escada. Ela salva 2 segundos, mas pra fazer isso você precisa de 2 movimentos Fairy Perfect. E se você tomar dano aqui, você perde a capa e precisa pegar ela de volta na fase anterior. O Hiro acerta 4 vezes das 8 que tentou. O tanque conseguiu atravessar a escada, mas tomou dano e perdeu a partida. E o Primo fez uma vez. Logo depois da escada, também tem como passar por meio dos bulls, só que também é muito complicado de fazer. Mas caso um runner decida fazer isso, o mínimo esperado é que ele sempre pule no mesmo lugar, para ser o mais consistente possível. Mas isso não acontecia com o Hiro. Toda vez ele fazia de uma forma diferente. Tinha vezes que ele passava em pé, só que do nada ele passava abaixado também. E a posição que ele pulava não era igual. Daí nessa parte ele também buga o bloco pela direita, que é bem mais inconsistente. E aqui ele voa de uma forma desnecessariamente mais difícil. É como se ele quisesse fazer algo de alto nível, só que ele não viu um tutorial e faz um negócio na doida. E basicamente essas foram as suspeitas. E agora vamos ver como que o Hiro reage a isso. Um dos moderadores, o Umari, começa a falar com ele. A primeira pergunta é por que o Hiro fica esperando a largada na tela de deletar o save. O Hiro responde que é por 2 motivos. O primeiro é que o emulador dele começa a travar quando fica aberto por muito tempo. Nisso ele fala que toda vez precisa resetar o core do emulador. Só que isso aqui não bate muito bem com o que acontece. Para resetar o core do emulador é só fazer isso. E tu pode fazer isso só no botão. E como dá pra ver, é um bagulho bem rápido. Só que o Hiro passa mais de 10 segundos pra fazer isso. E mesmo se o emulador desse lag com o tempo, ele podia muito bem resetar o core 10 segundos mais cedo e ficar esperando na seleção de player que nem um cara normal. E o Hiro fala que o segundo motivo pra ele resetar assim é que ele é uma pessoa supersticiosa e isso tudo não passa de um ritual pra trazer sorte e deixar ele calmo. Maconha. E eu realmente não tô inventando isso. Pelo menos isso faz mais sentido. Depois o moderador fala que fica difícil de acreditar no Hiro e fala que ele tem uma consistência que ninguém nunca teve antes. Daí o Hiro se emputece e fala que se fosse um japonês ninguém tava ligando. Aí ele até fala que teve um japonês no torneio que pegou vários 10,45 e que ninguém achou estranho. Aí o moderador responde falando que o Tsuaki não faz as estratégias difíceis que o Hiro andou fazendo, que foi o que eu já comentei. E depois de ficarem conversando, no dia 27 de julho, os dois fazem um acordo. O moderador combinou com o Hiro pra ele abrir uma live no dia seguinte, pra ele verificar se ele realmente
jogava tão bem. A live teria que mostrar a tela inteira, se possível filmar as mãos, e também era pra notificar o moderador assim que a live começasse, porque ele queria ficar interagindo com o Hiro pra ter certeza que ele realmente estava jogando ao vivo. Na noite do mesmo dia, o Hiro do nada vira muito humilde e fala que todo o dinheiro que vem a ganhar com o torneio vai ser doado pra caridade. Daí chegando no dia seguinte, o Hiro abre uma live 1 hora antes do combinado, ele coloca uma live nada a ver com as galinhas, porque ele provavelmente se acha muito engraçado. A live tava sem gravar a mão, sem microfone, e no chat só tinha como mandar emote. E mesmo começando 1 hora antes, o moderador tentou falar com o Hiro pelo Discord, mas foi ignorado. E também dá pra ver que ele tentou falar pelo chat, porque um bot mostra que ele seguiu o canal durante a live. E foi isso, o cara abriu a live, não seguiu nada com o combinado e ignorou todo mundo. Então a live acabou servindo de nada. Só que na verdade serviu, só que pro contrário. Nessa live, tem um momento que ele clica no botão View pra ativar um negócio no emulador. Só que ao mesmo tempo o input display mostra que ele tá clicando no controle. E isso não faz sentido. Imagina que você tá jogando no controle e decide usar o mouse pra mexer no emulador. O normal seria você parar de jogar, largar o controle e mexer no mouse. Só que com o Hiro não. Ele é tão viciado no Mario que ele queria mexer no emulador com o mouse e ficar jogando com uma mão ao mesmo tempo. Os mods perguntaram como que ele fez isso, aí o Hiro Moon manda esse vídeo. Só que tem um problema. Na live ele tava apertando o botão B, que fica no lado direito do controle. Então se isso fosse verdade, ele teria que fazer assim, ou assim. Fora que ele também conseguiu mandar esse vídeo. Significa que ele consegue gravar a mão se quiser. Aí os moderadores falaram que ele não tava querendo cooperar e tava sendo cada vez mais suspeito. E o Hiro ficava se vitimizando, falando que tudo era legítimo. Falou que tava psicologicamente abalado e que não ia conseguir fazer outra live. Aí com o tempo, o Hiro se cansa disso, sai dos servidores de speedrun e deixa o Twitter privado. Lembrando que não era só no Mario que esse cara tinha gameplay estranho. Aconteceu a mesma coisa no Sunset Rider. Olha essa parte, por exemplo. Pra você ganhar desse boss de forma rápida, ou você ficar na frente dele se abaixando do chicote, ou se quiser ser mais rápido, você pula no boss pra fazer ele pular pra esquerda. Só que o Hiro não fazia isso. Ele pula por cima do chicote e foda-se. O cara é muito bom, tem como não. Esse tempo no speedrun.com era o recorde mundial. Então era pra ele minimamente saber o que tava fazendo. Aí depois ele foi banido de vários jogos. Sparkster, Sunset Rider, Mega Man X e Super Mario World. E obviamente, ele também foi banido do torneio. Por sorte, conseguiram descobrir isso antes do torneio acabar. Ele foi descoberto nas finais. Então o cara não chegou a ganhar dinheiro com isso. E as partidas que ele participou vão ser remarcadas. Um detalhe importante é que esse cara era conhecido por um certo pessoal BR e era ativo por mais de 1 ano. E com esse tempo ele conseguiu montar uma confiança. No começo foi até complicado suspeitar dele por causa disso. Ele chegou até a participar de eventos presenciais, como nessa speedrun de Pokémon ou nessa partida de Sunset Rider. E pelo menos aqui parecia que ele jogava de forma legítima. Por que, né? Me ajuda aqui, pô! Ele chama-se Homem Fosgo. Olha o Kuduro não ali, meu. Tudo pelo estilo. E falando em eventos, um deles foi a Brat. A Brat faz maratonas de speedrun que arrecada dinheiro para causas humanitárias. Normalmente ele é presencial, só que uma das versões aceitou runs online. Lá o Hiro Moon fez uma speedrun de Sunset Rider sem enxergar, só que tinha o mesmo padrão, o jogo congelava durante a contagem. Então provavelmente também deve ser um ties. Só que a Brat já anunciou que baniu o Hiro Moon permanentemente e a run foi até removida do canal do YouTube. Eles também falam que vão pensar em uma forma de evitar isso no futuro. Mas o mais bizarro é que o Hiro Moon ainda não chegou a pedir desculpas ou dar algum tipo de esclarecimento. Ele se aproveitou da confiança das pessoas e a partir do momento que ele viu que as pessoas pararam de acreditar nele, ele só sai do servidor. Mas é isso, essa foi a história. Obviamente eu não quero que ninguém saia daqui pra encher o saco dele, porque sobre esses speedruns, ele já recebeu as punições que tinha que receber. Mais ou menos, ainda falta ser banido do Barney. Caso tenha um plot twist ou uma informação relevante nessa história, eu atualizo aí na descrição. De qualquer forma, o cara usando cheat ou não, o primeiro mundo do Mario World é uma merda. Olha isso, velho. O cara passa 1 minuto andando numa linha reta, depois anda numa linha reta pulando, e no primeiro castelo já tem um auto-scroller.